Boa noite, amados irmãos, boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É com grande alegria que nós estamos reunidos, prontos a prestarmos um culto ao Senhor nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. É verdade que este culto não será realizado da melhor maneira, não da maneira que nós gostaríamos de fazer, com todos os irmãos aqui presentes. No entanto, Deus nos capacita, Ele nos tem dado condições a que este culto ele seja realizado, mesmo que à distância, devido às circunstâncias que o mundo inteiro tem sofrido e determinação judicial também das nossas autoridades, e nós, obedientes a tudo isso, realizaremos o culto desta maneira. E para nós, ainda assim, é uma grande alegria podermos prestar este culto ao nosso Deus. Porque, amados, por Jesus Cristo, nós temos nos nossos corações uma alegria imensa, uma satisfação e uma paz que só podem vir dEle, e Ele nos concede tudo isto. Então, juntos, vamos adorar ao Senhor. Temos alguns irmãos aqui da orquestra, e estes irmãos estarão tocando um hino neste momento. 2 estrofes do hino de número 328, Sossegai. Vamos ouvir este louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu o convido a que, se você puder, curve a sua cabeça, teremos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o nome do Senhor, ó Pai. Os dias têm sido difíceis, não somente no nosso país, não somente na nossa cidade, mas em todo o mundo, ó Deus. Um momento de pânico, um momento de dificuldades, ó Deus, tem tomado conta dos corações das pessoas. Mas eu quero te louvar, ó Deus, por este momento que nós temos de podermos cultuar o nome do Senhor, podemos falar contigo através da oração
E o nosso desejo, ó Deus, é que tudo o que está acontecendo neste momento, que seja para glorificar o nome do Senhor e para que recebamos do Senhor também a aprovação em tudo, que o Teu Espírito esteja trabalhando em cada coração, a fim de que a Tua palavra, os efeitos deste culto, ó Deus, possam ser, e eu tenho certeza que serão benéficos, ó Deus, nos corações daqueles que conosco estão participando deste culto. Abençoa-nos, ó Deus, e nos ajude, porque nós dependemos do Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo, ó Deus, que separou este momento para cultuar o nome do Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma leitura na palavra do Senhor, e se você puder, eu o convido a que abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 46. Quero ler todo o seu conteúdo, e como fazemos aqui na igreja, eu peço, de repente você está em sua casa e tem alguém ao seu lado que não tem uma Bíblia, auxilie esta pessoa, e eu estarei lendo o texto, que tenho certeza nos abençoará. Salmo 46 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que o Senhor Deus esteja assim nos abençoando, aplicando em cada um dos nossos corações a leitura feita na sua palavra. Tenho agora alguns avisos a passar aos senhores. Como já é do conhecimento de todos, todas as programações complementares de nossa igreja, elas estão suspensas por tempo indeterminado, ok? Grupos musicais, estudos nos lares, departamentos, enfim, tudo suspenso por recomendação legal, recomendação das nossas autoridades. Na verdade, a princípio se tratava de uma recomendação, no entanto, agora virou lei, ok? No entanto, os cultos nós estaremos realizando. Domingo, às 9 horas da manhã, nós temos o culto matinal. E todos os domingos, enquanto a situação permanecer desta maneira, nós continuaremos a realizar os cultos às 19 horas, ok? Quero dar um breve testemunho aqui para a nossa reflexão, amados irmãos. Me toca muito quando eu paro e me lembro de alguns detalhes do último culto que nós realizamos aqui, no último domingo. Eu quero falar por mim, dizer para os amados que aquele culto, ele foi diferente. Talvez você concorde comigo e você tenha constatado naquele culto algumas singularidades. E aquele culto, ele foi diferente. Amados, eu coloquei naquele domingo o meu melhor terno. Um dos pastores pregando, há um tempo atrás aqui, neste púlpito, ele falou a seguinte frase aos pregadores de nossa igreja, que eles preguem como se fosse a última vez. Eu posso estar exagerando, mas eu creio que não.
Deus parecia já estar nos avisando a respeito de algo que aconteceria. E aquele culto, ele teve uma harmonia, ele teve uma dimensão diferente de alguns outros cultos. Então eu gostaria de compartilhar isto e trazer para a nossa reflexão de como é maravilhoso nós termos uma igreja, um local em que nós temos assim a oportunidade de, nesse local, nós podermos nos reunir, nos aproximar uns dos outros, pegarmos na mão. O brasileiro tem muito disso, de abraçar, de cumprimentar, não é? A nossa irmã Marlene, ela deve estar assistindo, não é, irmã Marlene? Quantas vezes o pastor João chama a atenção, não é? De se aproximar tanto, mas nós somos assim, não é? E momentos como estes nos faz refletir acerca de quão bom e quão suave é nós vivermos em união, não é? Então eu gostaria de trazer isto à memória e dizer que foi maravilhoso aquele último domingo que nos reunimos. E a nossa oração, irmãos, é que o quão breve possível Deus nos dê novamente a oportunidade de, para a glória dele, nos reunirmos novamente. Agora eu estarei passando a palavra para o pastor João. Ele virá aqui à frente, pois nós temos em todos os cultos um momento de oração intercessora, e este momento sempre é realizado por ele. Então eu o convido para vir aqui tomar o lugar e fazer este momento. Por gentileza, pastor João. Boa noite. Se você está em casa, sentado no seu sofá, talvez mais acomodado do que aqui nesses bancos da igreja, mas que você esteja em reverência à palavra de Deus. Neste momento eu queria orar pelo senhor, pela senhora, a tantas pessoas enfermas. A minha irmã, ela está passando um momento difícil, esteve internada, teve que ir para casa com precaução do próprio hospital, para que não pegasse uma infecção. E nós estaremos orando por ela. Estaremos orando também pelos demais enfermos. Estivemos visitando essa quinta-feira a congregação em Peruíbe, e o irmão Elias está passando um momento muito difícil de saúde. Sua esposa continua cada vez pior, com problema de Alzheimer. E o pastor Josué está com uma cirurgia marcada, mas adiada, devido à circunstância. Mas vamos orar pelo servo de Deus. Os demais da igreja, se você tem um pedido de oração, lugar onde você está, levante sua mão para Deus. Eu não estou lhe vendo, mas Deus está lhe vendo. E eu gostaria de incluir o seu pedido, o seu agradecimento neste momento em oração. Vamos orar para esse país, pela a tristeza que nós estamos vivendo, cidade praticamente deserta, povos todos em casa, numa situação de calamidade pública. Vamos clamar a Deus, porque isso é apenas um sinal de Deus, um princípio das grandes tribulações que estão para vir. Portanto, meu amigo, se estás vazio de Deus, trate de entregar sua vida a Jesus, peça a Deus que lhe dê orientação nesse momento de oração, de intercessão, e coloque sua vida no altar do Senhor. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos porque um dia tivemos o privilégio de ser recebido pelo Senhor Jesus Cristo como teus filhos, salvo e lavado pelo sangue de Cristo, hoje remido dos nossos pecados. Estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o grande apelo que fazemos todos os instantes, porque é melhor estar com Cristo do que em um mundo tão tenebroso como este. Mas há muitos queridos que ainda não têm Jesus, e sabemos o teu grande amor por eles. Por isso, ó Deus, nós clamamos nesse momento, que a nossa voz, a tua palavra possa alcançá-los, aonde quer que estejam, para que possam entregar suas vidas a Jesus e se livrar do grande castigo eterno. Ó meu Deus, neste momento entregamos às tuas santas mãos todos os pedidos de orações. Aqueles que estão em suas casas, nós não sabemos o seu problema, sua dor. Pai, visita essa pessoa,
Tem misericórdia desta mãe, deste filho, desta filha, deste marido, desse esposo, Deus, desse pai que precisa da tua misericórdia. Põe a tua mão saradora sobre aqueles que estão enfermos, fazendo com que, ó Deus, sua saúde seja recuperada, para que volte a servir ao Senhor. Permita, ó Deus, que o teu povo seja guardado do desânimo, seja purificado, ó Deus, para servir ao Senhor mesmo fora do templo, mas que aonde eles estejam, em seus lares, no seu escritório, nas suas firmas, na rua, no carro, Pai, nos entrega em tuas mãos, que o Senhor esteja protegendo essa pessoa que está enferma, essa pessoa que precisa da tua misericórdia. Esta mãe apavorada com filho talvez desobediente, que o Senhor esteja dando alegria e a paz a este lar. Oramos, meu Deus, pela tua igreja, que nenhum dos teus filhos venha desanimar, neste momento que nos separamos fisicamente, mas que possamos estar unidos espiritualmente. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu servo, que vai nos abençoar com a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor João. Temos em nossos cultos, amados, sempre um momento, o qual nós chamamos de momento missionário. É quando nós recebemos na igreja relatos, sempre de um representante de departamento da igreja ou professor da escola bíblica dominical. Eles nos trazem nos domingos à noite relatos do campo missionário, notícias dos missionários com os quais nós, como igreja, temos tido a bênção, o privilégio de contribuirmos. E quero dizer que nós compreendemos perfeitamente e acreditamos que muitos dos irmãos, talvez todos, terão a sua vida financeira comprometida, os empregos comprometidos, mas o que eu quero dizer para o amado, para a amada, é que os senhores tendo condições de contribuir, nós temos os canais, nós temos as contas da igreja e estará à disposição dos irmãos ao término do vídeo para que os irmãos possam assim contribuir via transferência bancária. E se o irmão ou a irmã tiver algum tipo de dificuldade quanto a isso, temos os irmãos tesoureiro da igreja, temos diretoria de missões da igreja, podem entrar em contato com estes irmãos, porque se nós somos afetados, os missionários, eles não são isentos a isso, e talvez eles até precisem mais neste momento do que em outros momentos. Então, o que eu peço aos amados é que os irmãos se conscientizem e que o que Deus tocar no teu coração, que você continue sendo fiel a Ele. Amém? Nós estaremos ouvindo agora mais um hino. Os irmãos da orquestra estarão tocando 2 estrofes do hino de número 422, Vamos à Colheita.
Amém. Novamente eu convido a que curve a sua cabeça e vamos orar novamente ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, neste momento nós, através de oração, queremos clamar ao Senhor pelo campo missionário, pelos teus servos que estão em lugares longínquos, ó Deus, de difícil acesso. Quero clamar que o Senhor continue os sustentando, abençoando as suas vidas e enviando-lhes, ó Deus, almas, para que o reino dos céus possa ser engrandecido. Abençoe, ó Deus, os missionários que estão no campo. Toque no coração de cada um dos irmãos, aqueles que, ó Deus, forem conduzidos pelo Teu Espírito a contribuir, a dizimar, ó Deus. Continue abençoando o Teu povo e nos livrando de todo o mal. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, este é o momento tão aguardado do culto, quando ouviremos a mensagem do Senhor. E para tanto eu convido para vir aqui, tomar o meu lugar, o pastor Alex. Ele nos trará a mensagem do Senhor e o meu desejo é que Deus, Ele fale poderosamente a cada coração, que Ele nos abençoe. Amém, obrigado irmão Emerson, obrigado músicos, que bênção, não é? Que bênção ter músicos que podem nos abençoar com a música que honra a Deus, que honra o Senhor Jesus Cristo. E nós pretendemos ter nos próximos cultos online outros músicos, queremos envolver também os conjuntos da igreja. Se você tem o dom da música, se você tem trazido especiais, tem cantado solos aqui, então nós gostaríamos de envolver você também. Esteja entrando em contato com o Ministério de Mídia e nós, com toda certeza, estaremos ali inserindo o amado irmão e o seu talento, o seu louvor nos próximos cultos online. Eu já estou pensando na volta, né? Nós estamos no início de toda essa transição e eu já estou, pastor João, irmão Emerson, estou pensando já no nosso primeiro culto depois da tempestade. Eu tenho certeza que alguns irmãos irão chorar. Eu tenho certeza que quando nós voltarmos de novo e a comunhão ser restaurada, pelo menos a comunhão física, vai ser um culto memorável. A Bíblia fala sobre o povo de Israel, que quando o povo de Israel voltou à terra, eles caminhavam como que se estivessem em um sonho, não é? E eles estavam chorando de alegria. E eu tenho certeza que essa vai ser a reação de muitos irmãos aqui, especialmente aqueles mais emotivos, não é? Que choram por nada. E vai ser um momento maravilhoso, vai ser um culto que tenho certeza não será, assim como o culto de domingo passado, que foi um culto diferente, não é? E tenho certeza que o nosso primeiro culto de volta aqui, a casa do Senhor, será um culto com toda certeza inesquecível. Então, estamos orando para que isso ocorra logo. Eu convido você, então, a abrir o seu exemplar da Palavra de Deus para o Evangelho de Mateus. Vamos voltar novamente àquela porção que trata sobre o Sermão do Monte, mas não necessariamente as bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre uma característica muito clara do crente, e eu espero que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando liberdade para que a mensagem seja uma bênção para você. Novamente, se você tem sido abençoado, se você está sendo abençoado por esse ministério, então eu peço que você esteja falando para outros, para que eles possam ser da mesma forma abençoados também. Todo cuidado tem sido dedicado a esse culto online. Vai ocorrer com toda certeza algumas mudanças irão ocorrer ao longo do tempo, mas nós queremos fazer o nosso melhor, você tenha certeza disso.
Então, Mateus capítulo 5, vamos ler apenas um versículo de Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5, versículo de número 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Existe uma velha fábula que conta a história de um camelo filhote e a sua mãe. Vamos chamá-la de Camila. Ok? Então, o camelo filhote, ele estava passando por bullying na sua escola de camelos, e ele chegou para sua mãe chorando e ele disse: mamãe, os meus amiguinhos, eles estão ridicularizando a mim, eles estão tirando da minha cara. E a mamãe camelo falou: o que foi, meu filho? Ah, mamãe, eles ficam olhando para os meus pés, e eles ficam ali tirando da minha cara por causa dos 3 dedões que eu tenho, não é? E aí eu vejo outros animais, e eu vejo que eles não têm os 3 dedões como eu tenho, a senhora tem, o papai tem. E a mamãe camelo só ficou ouvindo, e ela falou: alguma coisa mais, meu filho? Aí ele disse: não, tem mais sim, mamãe. Eles também ficam tirando da minha cara por causa dos meus cílios. Eles acham que os cílios são grandes demais. Não é? Para que cílios tão grandes? Você vai desfilar, não é? Você vai apresentar uma nova moda. Por que cílios tão grandes? Não é? E eu fico chateado com isso, mamãe. E ela só ouvindo, não é? Mães são tão sábias. Ela só ouvindo. E aí ela falou: alguma coisa mais, meu filho? E ele falou: tem mais uma coisa, mamãe. Eles não entendem essa protuberância que eu tenho aqui nas costas. Não é? O cavalo não tem essa protuberância nas costas, essa corcova, melhor, nas costas. Eu vejo que o boi não tem essa corcunda, essa protuberância nas costas. Eu vejo que o carneirinho não tem. Por que só o camelo tem? Não é essa protuberância nas costas? Por que isso, mamãe? E a mamãe camelo, com toda a sua inteligência e sabedoria, ela falou: meu filho, é porque eles não andam e eles não passam por onde nós temos que andar e passar. Você vê que os 3 dedões que nós temos, eles nos foram dados por Deus para que os nossos pés, eles não afundem quando nós andarmos sobre areia, porque a areia, ela não é segura, ela não é firme, ela pode nos fazer cair se nós tivéssemos outro tipo de pés. Então nós podemos andar com firmeza, e você jamais vai ver nenhum camelo tropeçando, não é na areia, porque Deus nos deu esses 3 dedões. E o camelinho ficou pensando, ele falou: agora eu entendi. Mamãe, mas e os cílios? Ela falou: sabe que às vezes quando nós estamos no deserto, tempestades de areia, elas vêm e elas são terríveis. E se nós não tivéssemos esses cílios, aquela areia iria entrar em nossos olhos e nós ficaríamos cegos. E nós não conseguiríamos ver para onde nós estávamos indo, nós poderíamos nos perder. Então os cílios nos permitem saber exatamente onde nós estamos indo. Os cílios, eles tiram aquela areia, aqueles grãos que são grandes. Se fossem cílios pequenos,
eles não conseguiriam fazer a tarefa. E o camelinho ficou pensativo, ele falou: é verdade, mamãe, nós já passamos por isso. E essa protuberância nas nossas costas? E ela falou: meu filho, nós temos que passar, às vezes, semanas, às vezes até meses, não é? Sem tomar água, porque no deserto não há água facilmente, como existe na savana, como existe na selva, não é? O deserto é um lugar com poucos locais para água. Então, quando nós encontramos um local onde tem água, nós bebemos mais do que todos os animais. E nós precisamos de um lugar para armazenar essa água toda. E Deus fez esse lugar. E Deus fez um lugar perfeito. Então nós podemos ir e nós podemos continuar. E enquanto outros animais morrem no deserto, nós somos feitos para o deserto e nós podemos continuar. Então não deixe, filho, ninguém jamais ridicularizar você, porque você foi feito exatamente como Deus gostaria que você fosse feito. Deus deu para você, deu para mim, para nós camelos, esses presentes. Essa é uma ilustração interessante para nos fazer entender aqui que a identidade, ela define aquilo que você faz, ela define a sua atividade. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está falando sobre uma das características mais maravilhosas do crente, e ele usa essa metáfora do sal. Ele diz: vós sois o sal da terra. O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu várias comissões. Nós pensamos apenas em uma delas, aquela comissão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas para que nós possamos fazer isso da maneira como Deus quer que nós façamos, nós temos que prestar atenção sobre as outras coisas que o Senhor Jesus Cristo disse. E uma das coisas que ele disse aqui nesse sermão, que define, que caracteriza o perfil dos integrantes e participantes do reino, é essa ideia do sal. Vós sois o sal da terra. O evangelho não é apenas aquilo que nós ouvimos, mas principalmente o evangelho é aquilo que nós testificamos, é aquilo que nós falamos. E nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo utilizando o sal. O sal nos tempos do Senhor Jesus Cristo, ele era raro e difícil de ser obtido. Para os romanos, e durante o tempo dos romanos, em muitos locais do Império Romano, o sal era uma moeda de troca. Muitos soldados romanos, eles recebiam o seu soldo, recebiam o seu salário em sal. Nós temos aqui então o Senhor Jesus Cristo utilizando um elemento que já é conhecido desde a antiguidade. Ele era bastante raro nos tempos em que ele disse, em que ele falou sobre o sal. E nós temos aqui alguns elementos do sal que nos fazem entender a nossa responsabilidade, a nossa identidade. E eu gostaria de falar com você que nos acompanha através do YouTube, através do Facebook, através dessa rede social. Em primeiro lugar, nós vemos que o sal, ele previne o apodrecimento. Desde a antiguidade, o sal tem sido utilizado para prevenir que a carne, que alimentos, eles se decomponham, eles estragam. Então, nós vemos que muitos alimentos, até hoje, não é? Existe a carne seca, a carne de sol, que ela é salgada ali antes do tempo da refrigeração, antes do tempo que geladeiras eram comuns. As pessoas utilizavam o sal, elas salgavam a carne para que a carne ela não apodrecesse, porque o sal, ele tem uma atividade, ele tem uma capacidade de impedir que bactérias se proliferem e que elas venham ali a estragar a carne, a fazer a carne apodrecer. Então, o sal, ele tem essa característica única. Açúcar não faz isso, e não existe nenhum outro elemento na natureza,
naturalmente encontrado que faça isso, senão o sal. Então, nós vemos que o sal, ele previne o apodrecimento, previne que as coisas se corrompam, que as coisas estraguem, e essa é a atividade, esta é a responsabilidade que Deus deu à sua igreja, que Deus deu ao crente, que Deus deu a você e que deu a mim também. Sem o sal, sem a igreja, o mundo já teria acabado, o mundo já teria apodrecido, o mundo já teria entrado em estado de putrefação. E se nós vemos em alguns lugares do mundo hoje, onde a iniquidade ela tem crescido, onde a iniquidade ela tem crescido, ela tem de fato controlado a cultura, é porque a igreja, de uma forma ou de outra, deixou de ler a Bíblia, deixou de testificar, deixou de orar, deixou de confiar. O problema é o seguinte: no primeiro século, nós tínhamos medo, a igreja tinha medo que o mundo entrasse dentro das suas portas. Mas hoje é a igreja que tem procurado o mundo e ido até o mundo. A igreja tem perdido a sua capacidade de preservar o apodrecimento, de lutar contra a bactéria do pecado. Esse tem sido o caso. Eu me recordo do testemunho do meu pastor Kirk Hickok, que deixou os Estados Unidos, o estado da Carolina do Norte, ali no início dos anos 70, e veio com os seus 5 filhos para o Brasil. E a dona Cátia, a esposa do pastor Carlos, ela me dizia, cada vez que ela ia visitar os Estados Unidos, durante os anos 80 e durante os anos 90, ela me dizia, como é triste, cada vez que eu volto para os Estados Unidos, eu percebo que a igreja ali está cada vez pior. A igreja está se dedicando a programas, se dedicando a iniciativas que trazem muita gente, que trazem ali uma multidão, mas ela tem se tornado mais superficial, ela tem se tornado mais rala, ela tem se tornado menos atuante. Em outras palavras, ela tem se tornado menos sal. Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra. Segundo lugar, o sal não apenas previne o apodrecimento, mas o sal, ele proporciona sabor. Nós sabemos quando uma comida ela tem sal, e nós sabemos quando uma comida ela não tem sal. Eu me recordo quando eu era ainda criança, talvez com 10 anos de idade, nós passávamos todos os domingos na casa de meus avós, no Ipiranga. Todos os domingos, os meus tios, eles vinham para o almoço, cada um trazia ali um prato. E isso foi no tempo onde você tomava refrigerante apenas uma vez por semana. Geralmente era no domingo, geralmente não era muito. Então você não tinha ali como hoje toda a variedade de refrigerantes. Então o que a minha tia Lourdes ela fazia geralmente, ela fazia ali jarras de suco de laranja. E hoje eu prefiro suco de laranja do que refrigerante, naquele tempo não. Mas as jarras estavam ali, as laranjas elas eram espremidas naquele momento. E houve um domingo, que eu me recordo muito bem, houve um domingo que houve uma confusão ali, e em vez de eles colocarem açúcar no suco de laranja, eles colocaram sal. Mas era muito suco de laranja, eles tentaram arrumar isso de alguma forma. Então as mulheres, de forma sorrateira, não contaram isso para ninguém, e elas colocaram açúcar no suco que já tinha sal, não é? E aí elas vieram com essa história de que o gosto estava diferente, mas não havia nada errado com a laranja, e ninguém conseguiu tomar aquilo. Ninguém. Foram 2 jarras imensas de suco laranja que ninguém conseguiu tragar, porque o sal
Quando ele aparece, você sabe que ele foi usado. E o sal então tem o seu próprio sabor. O sal, ele é específico, ele é distinto, e nós sabemos que o crente no Senhor Jesus Cristo, o crente que é de fato sal, ele faz a diferença. O crente fiel produz, os crentes que são sal produzem os melhores trabalhadores. São os crentes, são as pessoas mais generosas, são as pessoas mais confiáveis, são os vizinhos mais amorosos, porque o sal tem um sabor distinto, é o sabor da nossa fé, é o sabor de uma nova vida, é o sabor de um novo Senhor, é o sabor de um novo futuro. O sal, ele é distinto, ele não é como coisa nenhuma, ele é único. O caráter do crente é único, o valor do crente é único, a ética do crente é única, não é como coisa nenhuma. Quando o crente, ele que é sal, ele está em algum lugar, você percebe, você nota que existe algo diferente naquele lugar. Vós sois o sal do mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para ser pessoas desagradáveis. E se você é uma pessoa desagradável, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever a maneira como você está andando diante do seu Senhor. Nós precisamos viver a nossa fé. Aliás, a sabedoria dos rabinos, ela equalizava o sal com discernimento. Quando o rabino dizia que alguém tinha sal, ele estava dizendo que essa pessoa era uma pessoa com discernimento, com bom julgamento. O sal, então, ele previne o apodrecimento, número 1. O sal, ele proporciona sabor, número 2. E, terceiro lugar, o sal promove a sede. Quem aqui já não foi no McDonald's, ou no Burger King, ou em qualquer fast food da vida, e não pediu fritas, muitas vezes gigantes, não é? E eles sempre estão tentando fazer você comprar, por R$2 a mais, você pode comprar, você pode ter fritas grande, não é? E a tentação é sempre muito grande, e geralmente, não é? Nós sucumbimos à tentação. R$2, vai entupir as minhas artérias, mas tudo bem, R$2. E aí você come aquelas fritas, e logo você está tomando água, porque o sal ali promove sede. Eu gosto de comida japonesa, não é? E a comida japonesa tem aquele molho de soja que também promove a sede. E geralmente quando eu vou num restaurante japonês, eu fico tomando água o dia inteiro, porque o sal está ali. O sal, ele promove a sede. E quando a Bíblia nos diz, quando o Senhor Jesus Cristo nos diz, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo que nós temos que promover nas pessoas uma sede daquilo que nós temos em nossas vidas. Uma sede da palavra de Deus, uma sede do Senhor Jesus Cristo, uma sede das coisas do Senhor. Nós temos que viver de certa forma que as pessoas vejam, nesses momentos de crise, nesses momentos de pandemia, nós devemos encarar essa situação de forma diferente. Se nós somos diferentes, nós agimos diferentes. O sal, ele promove então essa sede, ele promove essa busca, ele promove esse apetite. Vós sois o sal da terra. A minha pergunta para você que acompanha esse culto, a minha pergunta é a seguinte: o que você tem promovido na vida das pessoas? Você é um catalisador. E a não ser que você tenha um contato muito rápido com as pessoas vão de alguma forma saírem diferentes de como elas eram após conhecer você. Pode ser uma diferença muito pequena,
pode ser talvez uma admiração pela maneira como você age, pela maneira como você se comporta, ou pode ser talvez até uma negação da fé que você diz ter. De uma forma ou de outra, nós estamos modificando. O que você tem promovido? Você tem promovido de fato uma sede por Deus, pela palavra de Deus? Escute, existem alguns crentes que eu gostaria de ter a liberdade de dizer: não conte para ninguém que você se diz cristão. Não conte para ninguém, porque você vai fazer uma propaganda reversa. Em vez de conduzir pessoas para Deus, em vez de conduzir pessoas para a palavra de Deus, você faz totalmente o oposto. Eu já tenho conhecido muitas pessoas que dizem para mim: olha, eu conheço um crente, ele é uma pessoa péssima, ele é uma pessoa que não é uma pessoa de palavra. Sim, o diabo ele pontilha joio, e o diabo ele coloca bodes, para que o mundo de alguma forma ou de outra possa continuar na escuridão, possa ter mais motivos e mais justificativas para negar a fé. Ele tem feito isso de forma magistral. Ele vai continuar a fazer isto, mas que você não seja a pessoa responsável por trazer escândalo a alguém, por de alguma forma negar a fé que você diz defender, crer e amar. O sal, ele promove sede. Ele promove sede pela água da vida, água da vida, pela a água que é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando alguém se encontra conosco, em qualquer interação que nós tenhamos, nós de alguma forma temos que promover naquela pessoa uma admiração por aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Ela pode nem concordar com você, mas um testemunho fiel, ele grita muito mais alto do que 10 sermões. Então o sal, ele previne o apodrecimento, ele proporciona sabor, ele promove a sede. O sal também, ele protege a vida. O sal, ele protege a vida. Nós sabemos que uma solução salina, ela é muitas vezes responsável pela sobrevivência de alguém. Nós sabemos que o sal, que soluções salinas, que soros salinos, eles têm sido responsáveis para que pessoas, elas sobrevivam. Estava conversando com um médico há algum tempo atrás, e ele estava me falando sobre o equilíbrio que o corpo tem ali, na sua alcalinidade, no sal, e você precisa ter esse equilíbrio, mas o sal, ele é essencial para proteger a nossa vida. Ele é essencial para que nós possamos continuar vivos. O sal, ele tem a ver com vida. Você que é sal da terra, você tem tudo a ver com a vida. É por isso que nós não comemoramos o Halloween, porque o Halloween é a festa da morte. Eu fico preocupado com alguns de nossos jovens que passam muito tempo assistindo seriados que tratam sobre coisas da morte, sobre coisas macabras. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos da vida, nós não celebramos a morte. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu para que ninguém nunca jamais possa ser escravizado pela morte ou ter medo da morte. O sal, ele protege a vida. É interessante porque, falando ainda sobre esse sal, o sal, ele é um elemento
que possui caráter único. Pense sobre isso. O sal, ele é único. Nunca ninguém, após uma excelente refeição, nunca ninguém disse: olha, esse sal estava maravilhoso. Ou você chega, talvez, num restaurante, e você pede o saleiro, não é? E o garçom ali traz o saleiro para você, você coloca ali no seu bife, não é? Coloca ali na sua picanha, e aí você come a primeira mordida e fala: esse sal, esse é o melhor sal que eu já experimentei na minha vida. Único, mas nunca ninguém disse que esse sal é bom demais. Ele tem uma obra, e ele faz uma obra silenciosa. Ele não pode ser duplicado. Não existe nada nesse mundo como o crente. O crente não pode ser duplicado. E o que nós temos hoje são simplesmente pessoas que são falsos, são imitações daquilo que deve ser verdadeiro. O crente verdadeiro, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, ele possui um caráter único. Não existe nada nesse mundo como o crente. Não existirá jamais nada nesse mundo como o salvo no Senhor Jesus Cristo. Ele disse: vós sois o sal da terra. Interessante, porque se você for no mercado hoje, você vai encontrar alternativas para o açúcar, adoçantes, não é? Eu comecei a deixar o açúcar de lado, comecei a tomar apenas refrigerantes zero. Hoje nem muito refrigerante eu tomo, às vezes, não é? Quando você está comendo uma pizza ou alguma coisa, né, um hambúrguer, fica difícil você comer algo assim com, não é, suco, é meio esquisito. Algumas pessoas fazem, mas é meio estranho, você precisa de um refrigerante. Mas eu comecei a tomar refrigerante zero, comecei a cortar o açúcar e hoje eu não como mais açúcar. Mas é difícil encontrar um substituto, né? Eu comecei com estévia, mas você precisa quase da garrafinha inteira de estévia para adoçar alguma coisa. Não adoça nada, não é? Eles dizem que o aspartame é cancerígeno. Aí você fica pensando, né? Eu vou comer açúcar que faz mal para o coração, ou vou morrer de câncer. De que eu vou morrer então? Do coração ou de câncer? Eu tenho que fazer a escolha ali. Tem a sucralose, o mel é uma solução, mas o mel é um pouco caro e você precisa também de muito mel. Mas existem, nós temos que reconhecer, existem substitutos para o açúcar. Mas não existe nenhum substituto para o sal. Eu estava fazendo uma pesquisa, existe, assim como um adoçante, existem salgantes. Mas quando você pesquisa, por isso que você não encontra salgantes facilmente nos mercados, porque esses salgantes, cientistas dizem que eles são extremamente maléficos, prejudiciais para a nossa saúde, por isso que jamais decolou. O sal, ele é único, ele não tem substitutos, você não tem substituto. Na sua família, se você é o único salvo, ninguém pode fazer a obra que só você pode fazer. Porque o sal possui caráter único. Vós sois o sal da terra. Nós estamos aqui, ouvindo do Senhor Jesus Cristo, no maior de todos os seus sermões, ele nos dizendo como nós devemos viver. Perceba que o sal sozinho, ele não pode fazer muita coisa. Ele tem que agir no seu meio. Eu jamais vi ninguém comendo sal puro. Algumas pessoas já vi comendo açúcar puro, não é? Alguns de vocês, às vezes, vão lá e comem o leite condensado puro, não é? Eu me lembro quando eu fazia isso, pequeno ainda. Era bom demais. Mas eu jamais vi ninguém dizendo: olha, eu comprei um negócio de sal e eu vou comer o sal escondido. O sal não é comido sozinho. O sal, ele sempre tem que agir no seu meio. O sal, ele é uma influência. Ele não é o agente que de fato muda, mas ele trabalha junto com outras coisas. Nós somos uma influência. Existe na mitologia grega uma deusa
uma deusa invisível, que quando ela toca, tudo que ela toca, quando ela toca nos brotos, eles ficam murchos e eles morrem. Quando ela toca nas águas, elas se tornam estagnadas. Quando ela toca nos campos, os campos se tornam secos. Quando ela toca nas rosas, elas morrem, elas murcham e elas morrem. Nós temos que entender, assim como aquela deusa da mitologia grega, nós temos que entender que nós temos uma influência. E a nossa influência, ela é poderosa. Hoje o mundo está sendo atacado por esse vírus, o coronavírus, o novo coronavírus. Mas o mundo por 2000 anos, ou desde a morte do Senhor Jesus Cristo, ele tem a solução para o mais mortal de todos os vírus, que é o vírus do pecado. E nós precisamos de pessoas, homens e mulheres, que vão dizer que eles são sal, que eles decidiram agir de acordo com a sua identidade, de acordo com a sua essência, de acordo com a sua chamada. O teólogo Biddendorf disse o seguinte: ou você é uma bênção, ou você é uma maldição. Você está escrevendo o Evangelho, um capítulo por dia, pelas ações que faz, pelas palavras que diz. O que o seu Evangelho está falando? Ou você é uma bênção, ou você é uma maldição. Nós temos Andrew Murray, o grande puritano, um homem santo de Deus. Ele, na sua família, teve 5 ministros, entre as suas filhas, 4 esposas de pastor. Teve um presidente chamado Woodrow Wilson. Ele teve ali uma influência maravilhosa, já começando dentro da sua família. Um barbeiro, um simples barbeiro, pregou o evangelho para Dwight L. Moody. E aquele homem, Dwight L. Moody, ele foi responsável para ganhar milhões de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Você é uma influência. Qual mensagem você está deixando? Qual mensagem você está de fato passando? Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum de nós passa desapercebido. Ou nós aumentamos, ou nós diminuímos a bênção e a soma da bênção sobre o mundo. Você não pode ser desassociado desse fato. Essa é uma tarefa difícil. Essa é uma tarefa quase impossível. Mas essa é uma tarefa preponderante. A última coisa que eu quero falar sobre o sal é que o sal, ele tem que ser misturado àquilo que ele afeta, sem ser influenciado por aquilo que ele afeta. O sal tem que ser misturado, mas ele não pode ser influenciado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que viver a realidade das bem-aventuranças. Nós temos que ter o arrependimento, nós temos que ter a contrição, nós temos que ser humildes, nós temos que ser pacificadores, nós temos que viver uma fé que faz a diferença. Nós temos que ser puros, nós temos que ser misericordiosos. Mas aqui nesse mundo, não no monastério, aqui nesse mundo, porque o sal, ele tem que estar próximo àquilo que ele influencia. E para esse mundo não há outra alternativa. Deus não chamou os anjos de sal, Deus chamou o crente de sal. Deus, assim, ao chamar o crente de sal, ele está dizendo e pressupondo que o mundo está em decomposição, decadente, em destruição, em desintegração, em degeneração, em declínio. A sociedade que é melhor entre as nossas sociedades, a sociedade que é mais informada, é uma sociedade que ainda está atacada pela iniquidade, pela destruição.
E o mundo tenta aumentar o volume das distrações para não ouvir o seu pecado. O mundo está encontrando todos os dias novas maneiras mais criativas de como pecar, de como ofender a Deus, de como praticar o pecado. O homem está hoje mais longe de Deus do que ele jamais esteve, e ele caminha rapidamente para ser engolido pelo inferno. Vós sois o sal do mundo. O sal não é o que deveríamos ser. O sal é aquilo que nós somos. Jesus Cristo não disse, sede sal. Ele disse, você é sal. Você é luz. Ele não diz para nós esperarmos no coração, um dia eu serei sal. Um dia Deus me fará sal na vida de alguém. Um dia Deus me fará luz. Ele não diz isso. Ele diz que nós já somos sal. Você é sal. Sal que é totalmente diferente do seu ambiente. Você não é parte desse sistema. Você não é parte desse mundo. Você não pode dizer que o crente pode agir como o mundo, beber como o mundo, falar como o mundo, ver aquilo que o mundo vê e olhar para o rosto do Senhor Jesus Cristo e ouvir da sua boca, vós sois o sal do mundo. Você não pode. Eu termino a mensagem com um texto em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, fechando aqui o contraste. Olha só como que essa metáfora, ela não é nova. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele a seus filhos por uma aliança de sal. Uma aliança de sal. Uma aliança daquilo que é único, que preserva, que dá sede, que dá vida, que realmente promove as coisas de Deus. O sal que durante todo o tempo da humanidade, 6, 7 mil anos, tem sido uma testemunha silenciosa, branco na sua pureza, assim como o crente será branco na sua justiça diante de Deus. Vós sois o sal da terra. Oremos. Deus amado, mais do que nunca, ó Deus, a igreja precisa ser sal. Eu penso, ó Deus, que quando esta crise terminar, a igreja terá uma oportunidade única, uma janela única, ó Deus, de testificar para um mundo prostrado, combalido e humilhado por um vírus. Sim, logo as danceterias reabrirão, os bares, as casas de meretrício, as casas de apostas, o Jockey Club. Logo as novelas começarão a ser produzidas novamente, os filmes. O homem voltará a pecar, não apenas dentro de suas casas, mas o homem sairá da quarentena do seu pecado para a liberdade que ele pensa ter. Eu sei disso, ó Deus, e eu sei que o pecador, ele tem uma memória muito curta. Mas que nós, como igreja e como santos, que nós possamos usar essa janela e esse momento, ó Deus, talvez um momento que o Senhor deu para essa geração, a última geração, talvez o último momento que o Senhor tem dado na sua misericórdia para o mundo inteiro para se arrepender. É possível isso, ó Deus, é possível. Quando nós olhamos na Tua Palavra, ó Deus, nós vemos que antes de grandes julgamentos, o Senhor deu oportunidades para que alguns se arrependam. Eu peço a Deus
que essa igreja, e que todo aquele que ouve a minha palavra, a minha voz hoje, crente no Senhor Jesus Cristo, que ele possa reconhecer o privilégio e a responsabilidade de ser sal em um mundo em estado de putrefação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os músicos, eles vão nos abençoar uma última vez com um hino especial. Enquanto eles cantam, que você, onde você estiver, que você medite sobre a mensagem. Se você ouviu a mensagem, chegou em nossa página, por algum motivo, foi Deus que conduziu você aqui, nessa página, não foi ninguém mais, e foi para um propósito. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda, você pode ter salvação hoje. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. É reconhecer que você é um pecador e que você é um merecedor do inferno, mas que Jesus Cristo, ele morreu em seu lugar. E se você tiver fé que ele morreu em seu lugar e que ele é capaz de salvar, de dar salvação, se você entregar o seu futuro, a sua vida, se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, ele vai salvar a sua vida. Novamente, neste vídeo você vai ter o link da nossa igreja, os nossos contatos. Não hesite em nos procurar dia ou noite. Estaremos mais do que felizes em poder ajudar você e compartilhar da palavra de Deus. Após os músicos terminarem com o seu número especial, o pastor da igreja, o pastor João Amador, ele vai chegar e vai proferir a bênção pastoral. Deus abençoe. Obrigado, pastor Alex, por essa mensagem e que ela sirva de alimento para você, esse sal possa estar lhe temperando todos os dias da sua vida. Recitemos, pois, a bênção pastoral. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Até o próximo culto.